E aí, tudo bom? Hoje é dia de estudarmos Mateus capítulo 12. E o capítulo 12 é um pouco maior do que o normal. Então, eu vou fazer uma oração aqui com você e já vamos dar início, porque daqui a pouquinho eu tô indo pra piscina. Já tô aqui com uma camisa de piscina, só tirar e pular na piscina. A família já tá esperando. E é muito importante que você separe momentos para festejar, para se alegrar, para distrair. Afinal de contas, os dias estão sendo abreviados e as coisas estão cada vez mais corridas. E tudo que nós temos que fazer é seguir aquilo que Deus nos orienta, buscar a face dele, se relacionar com ele, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não tem como amar o próximo se nós não convivermos com as pessoas ao nosso redor, com suas diferenças, com suas limitações, dificuldades, necessidades e de alguma forma sermos sal e luz na vida dessas pessoas que Deus nos deu a oportunidade de conviver. Que seja, pode passar, que seja uma oportunidade de alegria, de choro, de suprir os anseios e necessidades através da palavra que Deus colocou no seu coração. E é isso que eu desejo para você, para sua família, para suas amizades. Hoje um amigo muito importante está fazendo aniversário. Eu quero deixar registrado aqui, feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Ele te prospere em seu caminho, que Ele possa trazer para sua vida tudo aquilo que Ele sonhou para você. E que você compreenda os planos dele para a sua vida e coloque todos esses planos em prática. Que você viva a plenitude daquilo que Deus tem reservado para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe. Meu amigo é o Robidinho. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos levado a buscar a Tua face de uma forma ainda mais comprometida. Nós temos ansiado estar nesse momento com o Senhor. E eu te agradeço porque essa certeza tem sido enraizada em nossos corações e é por isso que nós buscamos a Tua face, porque o Senhor mesmo coloca esse desejo dentro de nós e nós te agradecemos, porque a Tua palavra tem se feito verdade, a Tua palavra que diz que se buscarmos, que se batermos, nós acharemos o Senhor, e o Senhor tem se deixado achar por nós. Obrigado. Ser conosco, ser com as nossas famílias, ser com as nossas necessidades e as nossas alegrias. Eu te agradeço por tanto e por tudo, mesmo nós sendo quem somos, mesmo sendo tão limitados na nossa capacidade de te servir, de te adorar e de compreender quem o Senhor é em nós e através de nós. Fica conosco e revela a Tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Lembrando que esses vídeos são feitos ao longo do dia. Eu procuro sempre reservar as manhãs, mas possivelmente vão ter alguns vídeos que vão sair no final do dia. Tenho tido algumas agendas pela manhã, alguns compromissos, e por conta disso, às vezes eu só consigo orar e fazer uma meditação breve, começar o dia em adoração e não necessariamente compartilhar a palavra com vocês, tá? Então, esses vídeos também estão sendo gravados. Chegou? Então tá bom, vem cá. Põe uma camisa. Eu vou olhar só ali, só aqui não em mim, porque eu tô sem camisa. Então tá bom. Meu companheiro de vídeos chegou. Fala oi, pessoal. Oi. Oi. O tio já começou o vídeo. Aí depois a gente faz aquela parte sua. Tá bom? Tá. Então vou continuar aqui. Então, esses vídeos estão sendo gravados e eles serão postados ao longo da próxima semana.
E aí, ao longo da próxima semana, isso vai encaixar, então, esse feliz aniversário, ele não vai sair no dia e outras coisas que têm acontecido. E aí, estamos em família, compartilhando a palavra. E é assim, no culto, na célula, temos que compartilhar com a certeza de que temos ovelhas e ovelhinhas ao nosso redor. E a gente tem que ter paciência e alegria de compartilhar. Daqui a pouco eu vou ter uma mini ovelhinha, e essa ovelhinha está sendo gerada na barriga da Dona Karen. Essa aqui é uma ovelhinha, sobrinha. E é isso. Agora. É sobre isso, né? Nem. Né? Vamos lá. Mateus capítulo 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Sabe desenhar uma lavoura de cereal? Não? Então vamos continuar. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Sabe desenhar espiga? De milho? Então desenha um milho aí. Que aí depois eu vou mostrar seu desenho para todo mundo. Começaram a colher as espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Consegue desenhar alguém com fome? Com a cara de fome assim, ai que fome. Então ele vai desenhar alguém com fome. Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença. Você sabe desenhar pão? Desenha alguém com fome e um pão na frente dele. Comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e com tudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uau, que lição que Jesus dá àqueles fariseus, pessoas religiosas que queriam cumprir a lei, uma lei vazia. E Jesus deixa claro que a necessidade do homem é tão importante quanto a lei, e que Davi tinha deixado isso como exemplo. Ele havia comido o pão que era servido na presença ali no tabernáculo, o pão da presença que ficava diante em um dos locais ali do tabernáculo, e ele deixa claro que, sendo necessário, sim, a gente vai colher, a gente vai comer, a gente vai buscar, porque a gente vai cumprir a lei, mas a gente não vai morrer cumprindo a lei. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E aí é esse texto que fica fazendo menção a algo que já tinha sido dito por um dos profetas no passado. Desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Essa palavra é muito forte, porque a misericórdia ela é capaz de remir, de trazer perdão. E muitos de nós temos a consciência daquilo que é o sacrifício e queremos pagar preço. Não necessariamente é necessário se pagar preço quando estamos em obediência. O preço já foi pago. Nós temos que ter disciplina no propósito de servir, de conhecer, de compreender. E essa disciplina a gente não quer. Nós queremos manifestação de milagres, manifestação da presença de Deus, mas não queremos obedecer, seguir princípios. Então, que nós possamos, sim, inspirados na lei, seguir as orientações do Mestre, mas sempre lembrando da graça e de que o alvo de tudo isso é trazer para nós uma visão daquilo que Deus quer, mas também das necessidades do nosso próximo. Amar a Deus acima e ao próximo como a nós mesmos.
Cadê? Vou mostrar para todo mundo. Esse daqui tá passando fome, ó. Olha lá, tá passando fome. Aí em volta dele tem pão e milho, não é isso? Olha lá, o pão e o milho. Isso aí. Temos um desenhista hoje no nosso estudo. Vou continuar, tá bom? Aí vou procurar mais alguma coisa para você desenhar. Tá? Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Sabe desenhar uma igreja? Eu sei. Então desenha uma igreja. Pode desenhar onde você quiser. Isso. Eu vou desenhar assim do meu jeitinho. Vou Isso. fazer um quadradinho. Pode fazer. Dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Agora eu vou fazer uma chananinha da inglesa. Tá bom. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu. Qual de vocês, se tiver uma ovelha, desenha uma ovelha? Uma ovelha. Isso. Do seu jeitinho. Tá bom. E ela cair num buraco no sábado, faz um buraco. No sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Vou Portanto, desenhar assim. tá. Daqui a pouco eu vou olhar. Desenho que eu vou olhar. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Pode ver. Vamos lá. Isso daqui é a ovelha. É a ovelha? Não. E esse aqui é a igreja? Tá. Então, ó. Esse daqui é Aqui é a ovelha. Ovelha e a igreja. Isso aí. Vamos continuar. Jesus, ele realizou a cura de um homem que estava com a mão atrofiada. Eu não sei quem de vocês tem algum problema em suas mãos ou não tem uma das mãos, mas nós temos uma necessidade muito grande, faz muita falta não poder usar a habilidade das duas mãos. Logo, aquele homem, naquela época, tinha uma grande limitação que provavelmente o impedia de buscar sustento para ele e para sua própria família. Talvez ele dependesse de ajuda de outras pessoas. Creio eu que ele era uma pessoa que não estava satisfeito com a própria vida por conta dessa limitação, mas ele estava na sinagoga. Eu não sei se pedindo ou se dependendo de alguma ajuda ou buscando. Seja como for, ele estava no lugar certo. Agora com a presença de Jesus, não apenas no meio de religiosos. Jesus fez a diferença aonde aquelas pessoas já deveriam estar fazendo a diferença. Infelizmente, existem locais onde as pessoas estão só querendo cumprir um ritual e não viver a verdade da palavra. Mas Jesus estava ali para viver essa verdade e ele deixa claro, a lei é para que a gente descanse, mas também é para que a gente faça o bem. Então, não se esconda atrás da lei para fazer só aquilo que você quer, mas que você cumpra a lei exercendo a autoridade, a obediência e o serviço ao próximo, a ajuda ao próximo. E nessa época, eles não faziam nada no sábado, eles não queriam fazer. E aí, eles usaram o pretexto que Jesus curou a mão daquele homem para intentar contra a vida de Jesus. Interessante que tudo que Jesus fazia em direção ao certo e à ajuda ao próximo, aqueles homens pegavam e queriam usar isso como argumento para matá-lo. Então, às vezes você está fazendo o bem, às vezes você está fazendo o que é certo, mas as pessoas que estão ao seu redor não reconhecem, não veem como sendo certo,
Alguns têm inveja e intentam contra a sua vida, falam mal de você. Não se preocupe, se você está fazendo certo, isso é suficiente. Não pare. O servo escolhido de Deus, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, ou seja, sabendo que aqueles homens estavam tramando a morte dele. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio de do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Tá bom, só ficar aqui do lado. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. É muito interessante que a única vez que Jesus ele confronta uma atitude errada é na vez em que as pessoas estão usando o templo para fazer comércio, venda, e isso irrita profundamente Jesus, porque eles estão fazendo a casa do pai dele como um local onde só tem ladrões, e isso não agradava o coração de Deus e transborda em atitudes de que Jesus teve naquela oportunidade. E aqui ele deixa claro, o profeta, que não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Ou seja, ele compartilhava a palavra com sabedoria, com discernimento, e ele nunca fez nada por força. Ele não precisava disso, a palavra convencia, as atitudes convenciam. E aí, Jesus continuou dessa forma, atraindo as multidões. Não pelo gritar, não por atitudes que eram atitudes dos religiosos daquele tempo. Ele não precisava se mostrar. Aquilo que Deus estava fazendo por meio dele, sendo ele quem era o suficiente para atrair a atenção das pessoas que precisavam de ajuda. Que você seja assim também. Amém, amém, glória a Deus. Essa música é feia. Essa música é feia. A música é feia, não é do Papai do Céu. Eu tô cantando a música da Vandinha do Bem. Então, essa Vandinha aí não é legal. É a Vandinha do Bem. Senta, pra você não aparecer. De cuequinha. Eles estavam cantando a música da Vandinha. Ai, meu Deus. Coisas que acontecem, né, gente? Continuando. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Eu não lembro se eu falei isso alguns capítulos atrás, mas seja como for. Eles queriam justificar o poder de Jesus dizendo que ele era príncipe dos demônios, mas não reconheciam ele como príncipe, filho de Deus. Por quê? Porque se eles reconhecessem a divindade de Jesus e a autoridade de Jesus, a autoridade deles estaria em risco e eles perderiam o poder. Logo, se eles conseguissem convencer todo o povo de que Jesus agia por meio de demônios, seria uma desculpa muito boa para matar Jesus. Só tô falando. Ai, quantas vezes as pessoas disseram que você não estava falando por meio de Deus.
que você não estava fazendo aquilo que era agradável ao Senhor, sendo que você estava sendo movido pelo Senhor. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por meio de Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Uau! Jesus deixou bem claro tudo acontece quando a gente está filmando dentro de casa. Se vocês ouviram os gritos aí, já foram acudidos. E vamos continuar. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo foi usado contra Jesus. Todo o mover de Deus nele, através dele, sobre ele, era usado como desculpa de que não é Deus que está usando ele, não, são demônios. E aí Jesus fala de forma bem simples: vocês não estão vendo que a desculpa de vocês não cola, não faz sentido? Por que o diabo ia expulsar o próprio diabo, Satanás ia expulsar o Satanás? Se ele fizer isso, ele está dividido dentro dele mesmo, o reino dele não vai resistir. E aí ele coloca vergonha naqueles homens, porque ele constrange eles com a verdade. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí ele coloca a cereja e o recheio e o chantilly, e ele deixa claro: mas se é pelo Espírito que eu estou fazendo isso, o reino de Deus chegou e a mentira vai ter que sair. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. É sério isso. A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é por meio dele que nós somos curados, transformados, renovados e salvos. Jesus é o caminho, mas quem convence o homem das suas injustiças é a ação do Espírito Santo. Logo, não fale contra o Espírito Santo, nunca. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Engraçado que Jesus usa o mesmo termo que João Batista usava. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Ou seja, eu e você nos tornamos escravos daquilo que nós falamos, porque quando falamos, profetizamos, porque a nossa boca é como uma fonte de água, que ela pode ser doce ou ser salgada ou amarga. As duas coisas em uma não tem como. Ou você professa palavras de bênção, ou você professa palavras de maldição. E se na sua boca tem saído palavras de maldição, sinto lhe dizer,
Deus não tem como usar os seus lábios. Para que você seja usado na presença de Deus e professe palavras que saiam do coração de Deus, você tem que abrir mão de todas as palavras que você tem dito, que em nada tem a ver com aquilo que Deus quer para você e para a sua vida. Então, cesse com todas as palavras que não combinam com a palavra. Faz sentido? Fala daquilo que está cheio no seu coração, e para que você seja cheio de palavras boas, busque na palavra. Esse é o sentido. Não tem como nós falarmos de coisas boas se não estivermos cheios de coisas boas. Eu, quando estou muito ansioso, angustiado, eu só falo da minha angústia e ansiedade. Eu, quando estou triste e depressivo, eu só falo dessa tristeza e dessa depressão. Quando estou com um problema, eu falo desse problema. Ou seja, eu estou cheio do que eu falo. Eu tenho buscado há algum tempo me encher da presença de Deus, da palavra, de louvores, de oração. Por quê? Porque é disso que eu tenho gostado de falar. Então eu vou me encher disso. E isso tem me ajudado com todas as demais coisas. Literalmente, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar tem acrescentado na minha vida todas as demais coisas que eu preciso. Eu tenho tido muito mais habilidades emocionais para lidar com as minhas questões e com as questões das pessoas que eu amo e que estão ao meu redor, de pessoas conhecidas e desconhecidas. E isso tem feito, tem atraído muita alegria, uma alegria que eu consegui, porque eu tenho buscado a fonte dessa alegria. E é isso que eu desejo para a sua vida. Eu estou só numa camada superficial dessa busca. Eu tenho certeza que ainda existem muitas camadas ainda mais profundas quando eu vejo histórias e leio sobre e vejo mensagens de homens e mulheres de Deus que estão experimentando algo profundo. Existe uma universidade numa cidade chamada Ashburn, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Texas. Eles estão experimentando o mover de Deus há 3 semanas de culto ininterrupto. E pessoas famosas já visitaram aquele lugar e eles não têm espaço, porque quem está atuando é a presença de Deus. Não precisamos de títulos, de grandes pregadores, de grandes nomes, de grandes bandas. Não precisamos. Por quê? Porque Deus está aqui. E isso é suficiente. Que não sejam necessários títulos para afagar suas ânsias emocionais, mas que você busque a presença de Deus por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele faz. Faz sentido para você? Vamos ler agora até o final e encerrar. É o último trecho. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Gente, muito top isso aqui, hein? Profundo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele.
e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha que poderoso. Fariseus e mestres da lei, pessoas com títulos, estavam buscando a Jesus para ver milagres. Queremos ver um sinal miraculoso feito por ti, sendo que a própria existência de Jesus já era esse milagre. Quantas vezes eu e você pedimos por um milagre, para ver uma manifestação divina da presença de Deus, mas nós não estamos querendo obedecer. Queremos viver de milagre, de profecias, de revelações, de atuações divinas, mas não queremos viver a verdade da palavra, da obediência, as disciplinas espirituais. Nós nos afastamos daquilo que podemos fazer e pedimos só por aquilo que nós não temos condição de produzir. E ainda colocamos diante de Deus: se o Senhor não fizer, o Senhor não existe. Eu já tive muita expectativa no sobrenatural e por muito tempo era o que me chamava a atenção. Mas eu entendi que o maior milagre é de acordar todos os dias e buscar em Deus aquilo que eu preciso para mim, para me tornar o milagre. Eu quero ser esse milagre. Eu quero compartilhar da palavra e que isso faça diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. Isso é um milagre. Ver uma família sendo curada e transformada pelo poder da palavra. Isso é um milagre. Não me irritar ao longo de todo o dia com os problemas que acontecem. Isso é um milagre. Olhar para uma pessoa que está me irritando e não me mover pelo que ela está fazendo, mas me mover pelo que está dentro de mim. Isso é um milagre. Isso é o milagre. Quantos de nós somos movidos pelas emoções da raiva, do ódio, do amor, da alegria? Quando está tudo bem, eu estou bem. Mas quando tudo está mal, eu estou mal. Então você não é isso, você é aquilo que fazem com você. Que você não se mova pelas questões e circunstâncias externas, mas que você se mova por aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, da sua mente, da sua vida, que você transborde dessa verdade. Esse é o meu desejo para você. Que você não precise ver milagres, que você seja esse milagre. E o interessante é que para Nínive houve um milagre. Por quê? Porque quando eles ouviram da boca de Jonas a palavra de arrependimento, do contrário, eles seriam mortos em Nínive, o rei decretou que todos se arrependessem. Houve um decreto. E eles mudaram aquilo que estava decretado de Deus, que era a destruição sobre a vida deles. Deus vê o arrependimento sincero do coração daquele povo e aí muda a realidade daquele povo, muda a sentença daquele povo. Que a sentença sobre a sua vida seja mudada a partir da sua obediência. Obediência. E que você saiba o que você deve obedecer, não apenas da boca daqueles que você tem seguido, mas que você se instrua por conta própria. Afinal de contas, se você serve a Deus e não conhece as leis que Ele tem para a sua vida, como que você tem certeza que você está servindo de forma agradável? Se você não sabe o que está escrito na Bíblia, ou não busca entender, não está se esforçando para buscar, como que você sabe que você está andando no caminho que Ele tem para você? Quantas vezes eu atrasei a minha vida porque eu achei que eu estava fazendo o que era certo, mas no fundo eu estava fazendo o que eu queria, não o que Deus estava me orientando, porque eu não me movia por orientação de Deus, eu não me movia por orientação da palavra dele, eu me movia por aquilo que eu achava. Que seja diferente na sua vida, que você não precise errar tanto quanto eu já errei ou outros que nós conhecemos já erraram. Falava ainda Jesus, agora estamos no final. A multidão, quando sua mãe
e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aproveitou aquela oportunidade para mostrar quem era a família dele. Maria era mãe, em parte física, de Jesus, porque foi ela quem gerou Jesus. Os irmãos eram irmãos por parte de mãe, mas Jesus, ele era totalmente homem, totalmente Deus. Ele compreendia essa complexidade disso que eu acabei de falar. É complexo tentar entender isso, e não vamos gastar tempo aqui tentando entender, mas ele era totalmente homem, totalmente Deus. E ele aproveita aquela oportunidade para deixar claro: aqueles que me seguem, esses são a minha família. Você é família de Jesus? Se você não foi até 1 minuto atrás, que você se torne agora com essa oração. Jesus, eu te reconheço como a minha família, reconheço o preço que pagou na cruz pelos meus pecados, pelos meus erros, e eu entrego a minha vida em tuas mãos. E agora eu quero seguir o Senhor como o caminho, a verdade e a vida. E eu quero ir até o meu Pai, que estás no céu, através do Senhor. Espírito Santo, me convença das minhas falsas verdades e das minhas injustiças e me ajuda a caminhar certo de que eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Essa é a minha decisão e eu quero buscar a partir de hoje caminhar junto a Jesus, que é meu irmão. Eu quero estar debaixo da proteção do meu Pai, do meu Deus, e eu quero ser consolado pela presença do Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, te dou autoridade sobre o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, e eu te peço, me ajuda a entender todos os dias aquilo que eu devo fazer, em nome de Jesus. Amém. Se você nunca fez essa oração, volta um pouco o vídeo, repete ela junto comigo e viva essa verdade. Hoje foi um dia atípico, muita correria, as crianças envolvidas aqui na rotina do vídeo, mas que os seus filhos, seus sobrinhos, as crianças que estiverem ao seu redor, todas as vezes que elas quiserem ficar próximo da palavra, não as rejeite. Não pense que estão atrapalhando aquilo que você está fazendo, porque o sentido de tudo aquilo que a gente lê e ouve é para compartilhar, em especial com os nossos pequeninos. De tudo que a palavra de entrar nesse caminho, que é aceitar Jesus, e a consciência da importância de atrair os nossos pequeninos que estão ao nosso redor para a palavra, que isso se torne uma verdade em nossos dias. Deixe que seus filhos, suas crianças participem do seu devocional e do compartilhar da palavra. Eles precisam tanto quanto nós precisamos. Que Deus te abençoe.